Oi, você já pensou em definir um nicho na fotografia para você trabalhar? Você já pensou assim: vou trabalhar com moda, vou trabalhar com publicidade, vou trabalhar com fotografia social? Você já pensou nisso? É a respeito disso que eu quero falar. O meu nome é Thales Trigo e eu sou fotógrafo profissional e professor de fotografia há mais de 40 anos. Faz muito tempo que eu penso em fotografia, faço fotografia, aprendo todo dia. Então, hoje eu quero falar um pouco a respeito, principalmente para os mais jovens, sobre essa escolha que às vezes a gente tem que fazer, às vezes a gente é levado a isso, e essa escolha tem várias consequências. Então eu quero falar um pouco sobre isso e depois mostrar fotografias nessas diferentes categorias, nessas diferentes especialidades da fotografia. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem, espero que seja uma coisa útil. Por quê? Porque quando eu faço esses vídeos, eu penso bastante. Eu tenho muita preocupação em não falar bobagem, em não ensinar besteira. Então, é um texto que eu preparo, eu monto o PowerPoint, eu leio, releio, penso direitinho no que eu vou fazer, porque eu quero, de alguma maneira, ser útil para vocês. Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, definir um nicho é uma real necessidade? Ponto de interrogação. Olha, é e não é. Depende. O que eu sempre digo é o seguinte: não existe uma receita pronta para todo mundo, né? A gente deve ser realista, a gente deve pensar com critério, a gente deve pensar com cuidado. Então, veja lá, ó, devemos ser realistas. Tudo depende das suas condições. Não é nem da minha, nem do Zezinho, nem da Maricota. Se você quer dar um pulo na sua carreira para começar a trabalhar como um especialista, você tem que pensar em várias coisas. E é disso que eu vou falar daqui para frente. Muito bom, vamos em frente. Primeiro, agora isso é mais para um fotógrafo mais jovem. Quem já tem uma carreira, talvez já tenha feito essa escolha. Mas, para os fotógrafos mais jovens, é uma coisa que a gente tem que discutir. Para um jovem, quase sempre, ele precisa ser um generalista. Ele precisa ser aquele cara que faz um monte de coisas. Por quê? Porque ele tem pouco trabalho, porque ele precisa ganhar dinheiro, porque ele precisa adquirir experiência e porque muitas vezes ele nem sabe o que quer. Então, veja só, os jovens quase sempre começam fotografando tudo, qualquer coisa. Por que que isso acontece? Primeiro, desconhecimento do mercado. Quando o cara é muito jovem, ele não sabe o que é no mercado, o que tem, o que o mercado nos oferece. Comigo foi assim. Quando eu comecei a fotografar, eu tinha grandes planos, mas no fundo eu não sabia nada. Dificuldades com equipamentos. Eu preciso fazer fotografia de esporte. Me apareceu aí um trabalho para fotografar surf. Pô, você sabe fotografar surf? Sei. Mas você tem uma objetiva longa, 500 milímetros, 600 milímetros? Não tem. Bom, então, você tem uma caixa estanque para entrar na água e fotografar o surf dentro da água? Você sabe nadar direito? Não, não tenho caixa, não sei nadar. Então, esse negócio não vai rolar. Falta de repertório. Isso eu deixei até em vermelho, porque é muito grave. Às vezes, a objetiva você consegue, mas para fazer um determinado tipo de trabalho, você precisa ter repertório. Repertório, eu quero dizer, você precisa conhecer o trabalho de outros fotógrafos. Vou fazer fotografia de moda. Legal, tudo bem. Mas
qual fotografia de moda você vai fazer? Você vai fazer uma fotografia de moda para uma boutique da sua amiga que tem ali um cantinho e você vai fotografar com o celular? Isso é uma coisa. Você vai fazer fotografia de moda para um site que tem milhões de assistentes, como é que chama? De seguidores. Você vai fazer uma fotografia de moda para uma revista. Então, é muito importante repertório. O que é que eu vou fazer com esse trabalho? Ah, eu vou fazer um trabalho de gastronomia. Ótimo. Mas gastronomia é uma coisa sofisticada. Não dá para você ir na padaria, comprar uma esfirra, colocar lá e fotografar a esfirra e falar, estou fazendo gastronomia. Isso não dá certo. Quer fazer gastronomia? Você tem que pensar na produção. Tem que ser caprichado isso. Outra coisa que acontece são as dificuldades regionais. Às vezes, você mora numa cidade que te oferece várias oportunidades. Tem publicidade, tem agência, tem um pouco de moda, uma boutique que faz catálogos digitais, tem coisas acontecendo. Mas, às vezes, você mora num lugar menor, onde só tem fotografia social para fazer. Às vezes, você pega um trabalho na prefeitura, faz um pouco de fotojornalismo, mas o Brasil é muito grande e muito diferente. Então, não existe receita para todo mundo. Você precisa pensar na sua situação. Bom, aí, claro que tem aquela pergunta, né? O que existe no mercado fotográfico? Veja, eu sou um cara bem experiente. Eu já naveguei em vários desses meios aí, às vezes até por força das circunstâncias. Mas quando me perguntam o que tem para fotografar, eu sempre faço uma lista. E essa lista que eu fiz aí é a lista mais clássica: fotografia social, fotojornalismo, moda, publicidade, fotografia industrial. Isso é legal também, tem em alguns lugares. Fotografia de arquitetura e decoração, fotografia de retratos, né? Fotografia documental, que a gente já vai ver o que é, fotografia de produtos, fotografia para as redes sociais, que é uma coisa relativamente nova, fotografia de esportes. Olha aí, já são 11 itens, mas tem mais, tem outras coisas que eu fui lembrando. Fotografia de rua, né, que é o que eu mais gosto de fazer, mas não é muito bom para ganhar dinheiro. Mas o que eu mais gosto é rua. Fotografia de natureza, fotografia para decoração. Então você fotografa, amplia em tamanhos diferentes e vende para o arquiteto, vende para o cliente direto, para que ele use isso para fazer decoração. É um mercado legal, é um mercado interessante, não é muito fácil de entrar, mas é interessante. Fotografia de conflitos e guerras. Bom, muita gente mais jovem já pensou em fazer isso. É interessante, mas é difícil. Fotografia de família e outras coisas que eu nem lembrei. Mas eu quero que você veja só, 16 tipos de fotografia que eu fui capaz de elencar aqui, sem grandes elucubrações. Mas eu quero, além disso, dizer o seguinte: olha só, cada uma dessas categorias, cada uma dessas variedades tem subdivisões. Por exemplo, que todo mundo sabe, a fotografia social, né? A fotografia social é muito diversificada. Você pode fazer casamento, se especializar, você pode fazer festas de 15 anos, você pode fazer registros de eventos sociais, você pode fotografar para eventos de indústrias. Então, a fotografia social é um negócio super amplo. Depende do que você quer, depende do que a tua região te oferece. O mesmo, claro, vale para fotojornalismo. Fotojornalismo é um ambiente enorme, tem muita coisa para fazer em fotojornalismo. Evidentemente, nas cidades maiores, as oportunidades também são maiores, mas tem coisa para a gente fazer, mesmo em cidades menores, onde você vai
trabalhar como documentador, como fotojornalista, em eventos da cidade. Ah, está tendo uma festa de peão de boiadeiro. Poxa, isso é um evento que eu posso fotografar. Ah, está tendo ali na cidade X a festa da uva, a festa do algodão, etc. São coisas que você pode registrar. O Brasil é grande, o Brasil é rico e tem muita coisa acontecendo. É assim, o número de eventos diários no Brasil é enorme. Claro que na sua região ocorrem alguns eventos. Aqui em São Paulo, por exemplo, o número de feiras, congressos, que exigem material, que demandam material, é gigantesco. Tem muita coisa para fazer. Mas vamos em frente. Olha, muitas vezes nós nos sentimos perdidos nesse universo. Para onde é que a gente vai? Para onde que eu vou? Bom, além de tudo que eu falei, das coisas que a gente tem que tomar cuidado, tem as dificuldades do Brasil. O Brasil é um país difícil. É tudo muito caro, é tudo muito longe, comprar equipamento é caríssimo, os preços são, claro, sempre em dólar, com uma faixa, um aumento grande feito pelos comerciantes, porque senão eles também não sobrevivem. Então, o Brasil é um país difícil, né? Para os fotógrafos, para os padeiros, para os médicos, para os motoristas de Uber. O Brasil é um país difícil para todos nós. É claro, a gente tem que viver aqui. Enquanto as coisas não mudarem, a gente tem que ir tocando assim mesmo. Mas é um país difícil. Nós vamos falando nisso. Bom, o que eu posso notar? Veja só, isso é claro que é uma opinião pessoal. Posso ter razão, posso não ter razão, posso ter um pouco de razão. Eu sou um cara bem cauteloso. O que a gente pode notar é que em outras profissões, né, as pessoas gostam e confiam em especialistas. Então, se eu estou com um problema que acho que é um problema no rim, eu posso ir a um clínico geral e depois talvez ele me indique para um urologista. Se eu levei um tombo, estou com um negócio no braço aqui, acho que eu quebrei o braço, eu vou no ortopedista. Então, se eu achar que eu quebrei o braço, evidentemente eu vou evitar de ir a um psicanalista, um psiquiatra. Não tem muito sentido. Então, a gente procura especialistas em tudo, né? Você procura um especialista na medicina, na odontologia, um engenheiro, um advogado. A pizza que você gosta mais é feita por um especialista, que você acha melhor que o outro. E assim as coisas acontecem. Na fotografia não é muito diferente. Isso significa que, com o tempo, dentro das possibilidades, devemos procurar um nicho, né? Um ambiente, uma área onde eu vou me tornar um especialista. Volto a dizer, se você vive numa cidade pequena, numa região onde a quantidade de trabalho não é muito exagerada, talvez você não consiga ser um especialista. Você tenha que jogar em várias posições. Isso depende de onde você está. Mas a gente tem que ser realista. Não adianta você morando numa cidade aí de 200 mil habitantes falar assim, eu sou fotógrafo de moda, eu só faço moda. Bom, legal, mas talvez você tenha que sair da tua cidade. É você falar assim, eu moro numa região absolutamente agrícola, é uma região de produção de cana, de leite, de soja, e eu quero ser fotógrafo industrial. Bom, talvez não nessa região você não tenha indústrias suficientes para você fotografar e ganhar a vida. Então a gente tem que ser realista. O que eu tenho na minha região? Ou estou pensando em sair daqui
ir para uma cidade maior que me oferece mais oportunidades? Isso a gente tem que pensar. Cada um tem que saber o que é melhor para ele, mas pensar de forma realista. Muito bom. Aí eu estou dizendo assim, ó, repetindo, né? O Brasil é muito grande, as possibilidades são diferentes de uma cidade para outra, né? Então, cuidado, avalie suas possibilidades. Se você mora numa cidade como Campinas, né? Campinas é uma cidade muito boa, já tem um mercado grande lá, dá para fazer um monte de coisa. Se você mora em João Pessoa, tem muita coisa para fazer. Se você mora em Porto Alegre, tem muita coisa para fazer. Então, nas cidades maiores, Belo Horizonte, tem bastante coisa para fazer. Então, nas cidades maiores, as oportunidades também são maiores, mas o aluguel é maior, o trânsito é pior, tem um monte de coisas que você tem que avaliar. Então, cuidado, avalie suas possibilidades. Bom, agora, assim, eu não sou irresponsável. Portanto, eu não dou palpite na vida dos outros sem fazer alertas. Cuidado, cuidado, pense direitinho. E para te ajudar a pensar, né, para que você possa se tornar um especialista, eu separei 4 ideias que eu acho que você precisa refletir sobre elas, né? Na minha opinião, primeiro, se você quer saber, se você quer ser um especialista, você tem que saber fazer. Não adianta você se iludir falando assim, eu vou fazer gastronomia, porque é manha. Eu vejo lá minha mãe cozinhando e tal, é manha a gastronomia. Não é. Gastronomia é uma especialidade que exige muitos recursos. Tem que aprender, tem que saber iluminar, tem que ter um tipo de equipamento. Não se iluda. Eu vou fazer fotografia de esporte. Eu gosto muito de futebol. Tá bom. Mas fotografia de esporte, como qualquer outra especialidade, é cheia de truques. Você precisa aprender. Então, primeiro, saber fazer. Parece óbvio, mas não é. Nem sempre a pessoa admite que não sabe fazer uma certa coisa. Quando eu era mais jovem, quando eu comecei a fotografar, eu era muito mais besta do que eu sou hoje. Eu corria muito mais risco do que eu corro hoje. Hoje, se me oferecerem um trabalho e eu percebo que aquilo não é para o meu bico, eu pulo fora. Quando eu era mais novo, eu falava, não, acho que dá, vamos em frente. Nem sempre a qualidade é boa. Segundo, você tem que pensar, eu já falei isso, na existência do mercado. Não adianta você falar assim, vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto muito, fotografia científica. Eu gosto muito de fotografia científica. Eu fiz bastante até. Por quê? Eu sou físico, isso me ajudava, eu conhecia muita gente. Então, eu fiz fotografia científica durante um bom período. Mas não é em qualquer lugar que aparece isso para fazer. Fotografia científica é uma coisa que aparece em lugares onde tem uma universidade que produz ciência, ou que tem um laboratório, ou mesmo que tem uma indústria que produza muita coisa diferente. Então, não adianta você falar assim, vou fazer fotografia científica, se você vive num lugar onde isso não existe, não tem esse mercado, ou se você não tem equipamento, ou se você não tem experiência. Então, precisa tomar cuidado. Terceiro, a estrutura necessária. Equipamentos, estúdios, iluminação, objetivas diferentes, etc. Para alguns trabalhos, você pode fotografar com uma câmera simples, com um speed light, um flash simples, e uma objetiva do kit. E você consegue fotografar. Você consegue resultados bons, mas para outras coisas não vai rolar. Então, essa estrutura é fundamental.
E por último, deixei por último, mas não é menos importante, que é saber vender o seu trabalho. Essa questão é uma das mais delicadas no mercado, não de fotografia, no mercado de tudo, né? Claro que o tempo te ajuda, o tempo vai te tornando mais conhecido, você vai pegando mais a manha e tal, uma pessoa indica para outra se você trabalha direito e tal. Então, você pode crescer, o tempo ajuda, mas às vezes o tempo também vai contra a gente, porque nós temos pressa. Porque você virou fotógrafo e você precisa ganhar dinheiro, você precisa faturar. Então, às vezes, o tempo está te apertando. Mas é fundamental saber vender, ter rede social, ser um cara honesto, não passar a perna nos outros, não passar a perna nos colegas, ser um cara correto, combinou, chegar na hora, não dar mancada com o cliente, né? Tudo isso faz parte da sua imagem. O fotógrafo vende imagens, mas ele tem também que ter uma boa imagem. Então, isso é vital para a gente. Muito bom. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos de alguns especialistas. Todos esses caras são meus amigos. Tanto é que eu nem pedi autorização. Eu fui pegando e tal, lembrei de fulano que faz o quê, faz bem isso aqui, e montei essa apresentação para que vocês tenham uma ideia do que cada cara faz, de como é que ele se comporta. Tá? Evidentemente, não dá para mostrar tudo. Eu vou mostrar alguns nichos que são bem fotografados por alguns especialistas que eu confio, que eu acredito no trabalho. Então, vamos lá. Olha, o primeiro cara que eu quero mostrar para vocês é o Nelson Con. O Nelson tem 60 e poucos. Ele é meu amigo desde quando ele tinha 18, 17. Ele foi meu aluno. Depois ele estudou com meu irmão, o Nelson é arquiteto, fez na FAO. E depois nós somos sócios, muitos anos, acho que 18 anos. Nós tivemos estúdio juntos. O Nelson é um grande fotógrafo de arquitetura. Ele tem milhares de fotos. Então eu vou mostrar 3 ou 4, porque não dá para mostrar tudo. Mas vale a pena conhecer, entrar lá no Instagram do Nelson e conhecer o trabalho dele, no site dele. Ele tem um trabalho gigante. Olha lá. É um trabalho tão variado, tão grande, tão bom, que eu escolhi algumas imagens, mas tem muita coisa melhor, tem muita coisa diferente. Então, essa foto o Nelson fez, foto de arquitetura, na Oca, aqui em São Paulo, né? Em preto e branco. Olha aqui, ó. Essa eu não sei onde é, mas é foto de arquitetura para cliente. Ele está fotografando ou para o arquiteto, ou para a construtora, ou para quem é dono desse edifício. Seja ele um edifício privado ou um edifício público. Mas o Nelson é um super fotógrafo. Ele sabe fotografar. Quando a gente era sócio, o Nelson fez um pouco de publicidade. Eu fazia, ele fazia. A gente tinha um estúdio grande, bom, legal. E depois de um certo tempo, ele falou: não, eu não quero mais publicidade, só vou fazer arquitetura. Então, ele abandonou a fotografia de publicidade. Mais uma do Nelson. Essa aqui, ó. Veja que foto interessante. É feita naquela Blue Hour, né? Coisas que os arquitetos, enfim, as pessoas gostam muito. Mas fazer isso significa ter conhecimento, saber fotografar, saber compor, saber expor corretamente, saber a hora certa de fotografar, etc. Eu mostrei 3 fotos do Nelson Con. Para não perder a viagem, eu resolvi mostrar para vocês o Cristiano Mascaro. O Cristiano foi professor na FAO
quando o Nelson era aluno lá, na FAUSP. E o Nelson trabalhou com o Cristiano no laboratório da FAO. Meu irmão também trabalhava, meu irmão mais novo também trabalhava. Então, o Nelson e o Cristiano são muito amigos e eu também sou muito amigo do Cristiano. O Cristiano, na minha opinião, é dos melhores fotógrafos do Brasil. Eu conheço bem o trabalho dele. Se eu tivesse que escolher um fotógrafo brasileiro para chamar a atenção, eu acho que eu chamaria o Cristiano. Então, vou mostrar algumas coisas. Ele faz arquitetura e faz cidades, né? Veja, um tipo de fotografia de interior de arquitetura. Essa aqui, ó, uma fotografia de rua visto de cima. Isso é no mundo pré-drone. Não tinha drone nessa época. Veja que é uma imagem quadrada. O Cristiano fez com Hasselblad, 6x6. Então, é um fotógrafo de arquitetura e de cidades. E essa aqui é um trabalho muito diferente, que eu gosto muito, um trabalho que o Cristiano fez na região cerealista de São Paulo. Ele fez esse trabalho junto com o Pedro Martinelli. O Pedro Martinelli fotografou em 35mm e o Cristiano fotografou em 6x6. Esses dois camaradas que estão aí estavam descarregando um caminhão de farinha. Então, o Cristiano andando por lá, ele é muito simpático, muito jeitoso, viu os caras, perguntou se eles deixavam ele fotografar, os caras toparam e o Cristiano fez algumas fotos dessa dupla aí. Ele falou que, já me contou isso mais de uma vez, que os colegas, os amigos ficaram em volta e o Cristiano fotografando, e os dois caras aí, meio na curtição. E é claro que os colegas que estavam assistindo, né, tirando sarro, vai para Playboy, não sei o quê. E tal. E o Cristiano fez esse trabalho muito bonito. Então, fotografia de cidade e fotografia de arquitetura. Agora, eu vou mostrar o Eduardo Knapp. O Eduardo também é meu amigo, já fizemos alguns trabalhos juntos. O Eduardo é fotojornalista. Ele trabalha na Folha, é um cara muito experiente, sujeito super tranquilo, assim, e tem muita experiência com jornalismo. Vou mostrar algumas fotos, porque o trabalho dele também é enorme. Olha aí, olha que retrato bem feito do Delfim Neto, né, que foi ministro todo poderoso nos anos 70, ministro da Fazenda e tal, professor da USP, morreu recentemente. Então, esse é um retrato que o Eduardo fez para a Folha, para o Estadão, para alguma agência onde ele estava trabalhando. Eu gosto desse retrato. Outro retrato. Isso é o Eduardo fotografando para alguma revista, para algum jornal. Fotografias de pessoas. Veja, é uma foto também legal. Uma luz boa, uma distribuição legal, o fundo ficou diferente. Eduardo Knapp. E essa aqui é uma foto, acho que um pouco mais livre. Eu não sei quem é esse cara. Pelo menos não reconheci. Fotografando de baixo para cima, com aquele fundo bonitão e tal. Então, é uma fotografia típica de fotojornalismo. Claro que ela teria outras utilizações, mas o Eduardo fez para isso. Agora, o Tony Pires. Também é meu amigo, também é fotojornalista. O Tony tem uma carreira enorme, né? Aqui no Brasil, ele esteve na China, passou uma temporada longa na China, ele viajou para o Polo Sul, né? Ele tem trabalhos no Brasil inteiro, né? É um excelente fotógrafo. Aqui, ó, o Fernando Henrique, também feito pelo Tony, para as empresas para quem ele trabalhou. Eu não sei exatamente para quem, mas veja que retrato bem feito, sem simetria, as cores legais, o fundo desfocado, o Fernando Henrique com uma cara simpática. O Fernando Henrique é fotogênico, ele sai bem em fotografia. Mas essa foto do Tony é muito boa. Perceba o corte, né?
Isso aí não é um corte de 35 milímetros, na proporção de 3:2. O Tony deu um corte em cima e embaixo. Isso aqui é uma reportagem que o Tony fez aqui em São Paulo, de pessoas dormindo na rua, embaixo do Minhocão, né? Aquele viaduto grande que a gente tem em São Paulo. Uma foto noturna, feita à noite. Como é que o Tony fez, eu não sei exatamente. Mas eu estou querendo mostrar para vocês fotografias de arquitetura. É um nicho. Fotojornalismo é outro nicho. É outro tipo de fotografia. O que você gosta? O que você pode fazer? E essa aqui é uma fotografia que o Tony fez no Polo Sul. Ele viajou para lá, ficou uma temporada relativamente grande, fotografando lá na expedição, na estação brasileira, a Comandante Ferraz, que pegou fogo, nem sei como é que está isso agora. Mas então, mostrando para vocês fotografias de fotojornalismo. Claro que essa modalidade fotográfica é gigante, tem muita coisa para fazer. Desde coisas mais sofisticadas, para um jornalismo internacional, até coisas locais, né? Você mora numa cidade pequena, mas tem lá eventos para o jornal local, para a televisão local, para as redes sociais locais, etc. Muito bom. Érico Hiller, documentarista. O Érico nasceu em Belo Horizonte, mas é de família gaúcha. É um cara muito trabalhador e muito bom fotógrafo. Muito bom fotógrafo. O Érico foi meu aluno e eu tenho orgulho de falar isso. Nós somos bem próximos, assim, amigos. Já me ofereceu fotografias em muitas situações, já falou com os meus alunos da minha mentoria. Enfim, é um cara com quem eu tenho ótimas relações e admiro muito. O viaja para fazer documentários. Isso aí é uma coisa deliciosa para quem pode, né? Então ele pega um determinado tema, estuda, pesquisa e vai para os lugares para produzir as imagens e depois editar os livros. Ele tem vários livros. Ele tem um trabalho que eu gosto muito, onde ele fotografa e escreve sobre o problema da água, né? Bilhões de pessoas no mundo não têm água potável disponível, né? Enorme dificuldade em encontrar água. E o Érico registra isso num livro muito bonito. Por exemplo, essas fotos, essas duas senhoras, no Rajastão, na Índia. O Érico esteve lá fotografando, ele fez essa foto. Eu gosto muito dela. As duas senhoras tirando água de um poço para levar para casa, para comida, para higiene, etc. Às vezes a gente não pensa na virtude, né, que é abrir uma torneira e sair água tratada. Não passa pela nossa cabeça. Parece que é uma coisa normal, mas não é. Então, o Érico é um documentarista. Olha lá. Essa aí é outra que ele fez no Oriente. Eu não lembro exatamente aonde, nem qual é o tipo de trabalho que ele estava registrando. Talvez o próprio livro sobre a água. Ele está fazendo outro agora. Falei com ele recentemente, ele me falou que está produzindo a continuação do trabalho sobre a água. E essa aqui é uma das que eu mais gosto. Essa caixa de concreto é um depósito de água, mas o nível sobe e desce. E aí ele viu isso, olhou ali de cima, viu que tinha um pouco de água, pediu para o responsável deixar ele entrar no depósito. Aí ele me contou que tirou as botas, arregaçou as calças e entrou no depósito. Ficou lá. E aí essa senhora desce para pegar a água e sair. Eu acho uma foto muito bonita, assim, muito expressiva.
Então, esse é o Érico Hiller, documentarista, mostrando imagens dos diversos livros que ele já fez. Esse trabalho é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Nunca tive, infelizmente, a oportunidade de fazer um documentário assim, de fôlego, vai, meses trabalhando. Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Agora, o Lalo de Almeida. O Lalo é paulistano, daqui de São Paulo, e é um documentarista. Só que o Lalo trabalha mais para empresas, enquanto o Érico vai por conta própria e depois edita os livros, paga as contas, etc. O Lalo faz documentários fotografando para a grande imprensa. Ele é um craque, né? Ele ganhou 2 anos seguidos o prêmio mais importante do fotojornalismo, o WordPress. 2 anos seguidos. Se já não ganhou mais, mas vou mostrar algumas fotos do Lalo. É um cara muito legal também. Um jeito muito correto, muito interessante, muito boa gente. Então, são fotografias que o Lalo faz em diversos lugares do Brasil. Ele fez um documentário grande agora sobre as queimadas no Pantanal. No ano passado, aquela grande seca. Ele esteve no Pantanal, fotografou muito lá. É um grande fotógrafo. Essa aqui acho que é no Amazonas. Ok. É claro que é uma foto pitoresca, né? Os cachorros olhando ali para o açougue, como se eles soubessem ler o que está acontecendo. Então, de olho ali naquela televisão de cachorro. Ali. Então, isso é uma fotografia que o Lalo fez. Eu não sei exatamente aonde, mas eu acho que é no Amazonas, ou na região amazônica. Essa aqui é uma outra, olha que foto, uma foto muito humana. Né? Um homem na rede com um menininho, na outra rede tem um outro menino, lá na frente tem uma outra criança. Isso pode ser dentro de um ambiente, pode ser um barco que viaja pela Amazônia. Então, é uma foto documental do Lalo. Claro que muitos jovens se entusiasmam pelo documentário. Eu acho fantástico, mas tem que meter as caras, tem que ver até onde você pode ir, fazer conta, estudar, tem que estudar, tomar vacina. Né? Em alguns lugares você não pode ir sem certos cuidados. O Lalo de Almeida. Agora eu vou mostrar para vocês o Alê Ruaro, que é meu amigo. O Alê é gaúcho, gaúcho de Caxias, mas está em São Paulo já, acho que 17 anos. É uma figura. O Alê tem um trabalho muito amplo. Ele faz fotografias de produto para publicidade, ele faz fotografia de ruas, ele faz fotografias fora do Brasil de sadomasoquismo. É um cara muito completo como fotógrafo. Ele sabe fotografar um monte de coisas. Mas eu peguei o trabalho dele como retratista. Ele faz retratos muito bem. Esse aí, para quem reconhece, é o Sebastião Salgado, que o Alê fotografou recentemente, no ano passado. Então, ele faz retratos. Uma das características do Alê é que ele faz retratos, de forma geral, com contraste muito alto. Essa moça, que eu não sei quem é, nem é tão contrastada assim. Mas o Alê tem uma pegada, tem um jeitão de fazer retratos com contraste muito alto. É um estilo. E ele tem um livro, está por aí. Ele tem um livro que se chama Retratos da Fotografia Brasileira. Ele fotografou, agora eu não lembro, 160 pessoas que trabalham com fotografia, fotógrafos, laboratoristas, curadores, galeristas, e fez esse primeiro livro, Retratos da Fotografia Brasileira. E agora ele já tem material para fazer um segundo. Ele é muito trabalhador, tem muita coisa. Aqui, ó. Esse eu não sei quem é também. Mas faz parte
desse conjunto de retratos que o Alê faz. É curioso porque ele faz digital, mas ele fotografa com filme também. Eu sempre saio, nós somos bem amigos, a gente sai para fotografar juntos, de vez em quando. Às vezes ele quer me convencer a fotografar com filme, coisa que eu não tenho mais paciência, nem tempo. Agora eu vou mostrar um outro fotógrafo aqui de São Paulo, que é o Fernando Gensen. Fernando é também um retratista. O Fernando faz várias coisas, mas o que ele mais gosta é retrato de rua. E eu saio bastante com ele também. O Fernando é meu parceiro de caminhadas. Volta e meia a gente sai para fotografar. Agora, nesse período, hoje é fevereiro, 4 de fevereiro, o Fernando está trabalhando muito. Então ele não tem saído muito com a turma, mas já saímos muitas vezes juntos. Olha lá. E o Fernando faz retratos na rua. Ele é um cara interessantíssimo, ele é muito fácil de conversar com as pessoas. Ele chega em 2 minutos e ele já está enturmado. Então ele fotografa pessoas na rua, pede, bate um papo, dá um cigarro, fuma um cigarro, conversa, vai, tal, tal. Daí a pouco ele ficou amigo e está fotografando. É uma coisa que eu admirei, que eu admiro, que eu gosto de ver o Fernando fazer. Então, retratos de rua. Ele é um baita de um cara de pau também. Aí o cara fumando. Eu digo para ele que cigarro é uma coisa fotogênica. Cigarro em fotografia faz bem. Não para o pulmão, mas na fotografia o cigarro é muito fotogênico. Porque uma mão, pelo menos, você já estabiliza. Aí. E o Fernando é parceirão. Eu peguei 3 retratos que ele fez na rua. Veja, ele é bem fechado. Ele não está chegando perto, ele usa tele. Porque quando a gente chega perto, a perspectiva muda e o nariz cresce. Então o Fernando sabe disso, ele prefere fotografar de longe com teleobjetivo. Então aí, os trabalhos do Fernando Gensen. O Thomas Suzemil. O Thomas é mais ou menos da minha idade, acho que é um pouquinho mais novo. É um fotógrafo extremamente experiente. Ele tem um estúdio grande, ele é fotógrafo de publicidade há muito tempo. Entende de fotografia, é dos poucos caras da nossa geração que estudou fotografia em faculdade. Ele estudou fotografia na Alemanha. Então ele já era fotógrafo aqui, molecote fez faculdade na Alemanha e voltou com muito gabarito, com muita cancha. E o Thomas faz fotografia de publicidade. Mas ele faz um monte de coisa, ele faz produtos, ele faz gente, ele faz campanhas. E é um fotógrafo muito experiente. Gosto do trabalho dele e gosto dele. Então, isso aí, eu fui olhar, é um grupo que ele fez, que ele fotografou, um grupo de música. Eu não conheço, porque eu sou muito por fora dessas coisas. Mas veja que é um retrato caprichado. Thomas entende muito de iluminação. Essa aí é uma cantora, uma peça. Acho que é Menezes, se não me engano. Isso aqui é Menezes. Isso aí é publicidade. Isso aí é para uma empresa de navegação, a Hamburg Süd, né, que é uma empresa alemã de navegação, e o Thomas foi fotografar esse navio, não sei por que razão, junto com a equipe, não sei se o navio estava sendo inaugurado, batizado, qual era o lance. Mas o Thomas fez isso num cais aí, Santos, Rio, Paranaguá, Itajaí, alguma coisa assim. Então é um tipo de fotografia. Veja, isso aí é um retrato ambientado, mas com finalidade publicitária. Então essa foto é uma foto encomendada. O Ricardo De Vick. O Ricardo é um pouco mais velho do que eu, um ano.
Ele é carioca, começou a fotografar no Rio, aprendeu a fotografar lá e veio para São Paulo nos anos 80. Mudou-se do Rio para São Paulo, ele achou que o mercado aqui era melhor, e ele era um fotógrafo de publicidade. Mas aqui ele acabou se especializando em gastronomia. Eu diria que o Ricardo De Vick é provavelmente o mais importante fotógrafo de gastronomia aqui de São Paulo. Claro, existem outros. Existe o Gustavo Pitta, existe o Mauro Holanda, mas o Ricardo, na minha opinião, é o que está. Se tem os clientes mais sofisticados e fotografa muito bem. É. Claro, gastronomia é quase sempre publicitária. Então, você fotografa esse hambúrguer bonito, você olha, dá vontade de comer, mas é uma fotografia difícil, exige produção, exige alguém para montar esse sanduíche detalhe por detalhe. O fotógrafo tem que saber iluminar, o que o cliente quer, etc. É o que eu digo. Gastronomia é muito legal, mas não dá para pegar uma pizza da Sadia, pôr no forno e fotografar. Não vai rolar. Aqui, ó. O Ricardo tem equipamento muito bom. Quando a gente fazia, na época do filme, ele e eu, a gente fotografava em chapa, em 4x5. Então, ele sabe fotografar, sabe iluminar. E tem clientes grandes. Olha aí. O sorvete, esse eu quis mostrar para você, porque sorvete é difícil, tem que deixar tudo pronto, tem que chegar lá e pum, fotografar. Aqui em São Paulo, eu conheço, faz tempo que eu não tenho notícia, o Sérgio Schweitzer. O Sérgio tinha uma câmera frigorífica só para fazer sorvete. Ele dominou o mercado de sorvete durante anos. Por quê? Porque era lá, sei lá quantos graus abaixo de zero, entrava todo mundo encapotado, deixava a máquina climatizar, os filmes climatizarem e tal. Mas ele podia fotografar com calma, porque sorvete é uma coisa que você tem que deixar tudo planejadinho, porque se você bobear, derrete e fica feio. Então, o De Vick. Essa aqui eu fiz depois, eu mostrei 4 do De Vick, porque isso aí é para o, como é que chama lá? Outback, aquela cebola típica do Outback. É uma coisa difícil de fotografar, porque se você bobear, aquilo fica muito gorduroso. E essa daí tá bonita. Eu não sei se o De Vick fez no estúdio dele, provavelmente. Porque essa história de fotografar no restaurante nem sempre dá certo. A menos que você faça isso de madrugada, com calma, etc. Gastronomia. Agora, o Renato De Paula. O Renato é jovem, foi meu aluno, e é um fotógrafo que faz fotografia social. Ficou faltando um L ali, desculpa. E faz fotografia de família. Já faz tempo. Então, veja, ele fotografa casamento, eventos, festas, mas ele fotografa família também. Às vezes ele sai com uma família, passa alguns dias com a família, viaja e vai documentando o cotidiano, as cenas daquela família. Renato é muito bom fotógrafo, manja de Photoshop, conhece bem. Então aí vocês estão olhando que é um outro tipo de relação entre o fotógrafo e o fotografado. Às vezes é casamento, às vezes é um evento, enfim. Mas é um tipo de fotografia. Talvez, essa fotografia social seja o tipo de fotografia que está no Brasil inteiro. Né? Casamento tem em todo lugar. Festa de 15 anos tem em todo lugar. Então, talvez essa seja uma das modalidades de fotografia mais amplas, mais abertas. Uma outra foto, que eu presumo, uma coisa de casamento.
Mas o Renato é criativo, ele não tem medo, né? Ele vai atrás, ele consegue coisas. É um tipo de fotografia legal de se fazer. Agora, o Otto Stupakov. O Stupakov é o único que infelizmente, já morreu. Eu conheci o Otto, pessoalmente, quando ele já estava velhinho, assim. Ele morreu uns poucos anos depois. O Otto Stupakov é um fotógrafo de moda. E foi esse cara que me fez pensar em ser fotógrafo. Ele fotografava, fazia fotografias nas revistas de moda, nos anos 60, mas fotografava na realidade, nos anos 60 e tantos, começo dos 70. E foi o Otto que me... Eu gostava tanto do trabalho dele que eu falei, putz, eu vou fazer fotografia. Então, aí é uma homenagem que eu presto ao Otto. Veja, é uma fotografia de moda muito diferente da moda que se faz hoje. Essa aí é luz natural. Mas o Otto manjava de estúdio. Ele morou na Califórnia anos e anos e anos e anos. Morou em Nova York. Era um cara de top, primeiro nível. Talvez seja um fotógrafo brasileiro que tenha atingido o maior nível internacional. Talvez. É que eu não quero ser injusto, porque eu não conheço todo mundo. Mas o trabalho do Otto era genial. Num mundo muito sofisticado, onde as exigências eram enormes. Eu peguei algumas imagens, sem exagero. E era um cara de muito bom gosto e que sabia fotografar. É um craque. Eu considero o Stupakov assim, o top. Claro, vieram outros, tem muita gente boa por aí, mas eu acho que ele tem ainda um estilo muito sofisticado. Claro que esse exemplo que eu estou dando para vocês não é o melhor exemplo. Tem fotógrafos mais modernos, mais jovens, que fazem cor. O Duran é um bom fotógrafo, o Bob Wolfson é um bom fotógrafo, brasileiros, né? E outros que muitos eu nem conheço, mas estão aí despontando. Agora, a fotografia de moda exige bom gosto, porque tem muita coisa boba, tem muita coisa ruim. Então, é legal? É legal, mas precisa ter bom gosto. Agora, o Araquém. O Araquém é de Santa Catarina, mas ele veio para Santos e mora em Santos já há muito tempo. O Araquém regula comigo, é mais ou menos da mesma idade. E o Araquém é um fotógrafo de natureza. Talvez seja o fotógrafo brasileiro com o maior número de livros publicados. Tem um monte de livros. E o Araquém tem algumas virtudes que não são muito comuns. Primeiro, o Araquém é mateiro. Ele se dá bem no mato. Ele não fica, aqui tem muita formiga, aqui tem muito pernilongo. Não, isso não existe no mundo do Araquém. É um cara que é capaz de ficar no mato dias, fotografando, pescando, caçando. Ele é bicho do mato. E é um fotógrafo muito bom. Então, quis mostrar, porque muitos jovens querem fotografar a natureza. O Araquém fotografa a natureza e as pessoas que estão dentro da natureza aqui no Brasil. Não é aquela fotografia de natureza de grandes montanhas, né? Do Ansel Adams, do Weston, do Paul Caponigro. É uma fotografia de natureza brasileira, que eu gosto muito, acho muito legal. Ele tem um trabalho gigantesco, gigantesco. Não tem medo de nada, vai para tudo quanto é lugar. Eu respeito muito o trabalho do Araquém. Então, para aqueles jovens que querem fazer natureza, o Araquém é uma fonte de inspiração.
Ele é um cara craque, sabe fotografar e topa qualquer uma, topa qualquer parada. Acho que esse é o último. Bom, deixa eu voltar aqui para minha cara. Então, esse pequeno vídeo eu fiz com o intuito, com o propósito de orientar um pouco, dar umas dicas para aqueles que estão ou são mais novos ou estão querendo encontrar um nicho. O que eu vou fazer? Né? Para onde que eu posso ir? Aonde eu posso ganhar dinheiro? O que é o caminho natural do fotógrafo profissional. Então, é isso que eu quis mostrar para vocês. Bom, para terminar, então eu já falei, eu sou o Thales Trigo, eu tenho os meus cursos de fotografia, tenho o Fotógrafo Excelente, que é um curso mais compacto, com aulas gravadas e aulas ao vivo, e tenho a minha mentoria, um projeto que dura 7, 8 meses, com aulas quinzenais sobre temas, eu vou desenvolvendo os temas, e não tem fim. Eu estou agora, a mentoria está na aula 16 ou 17, e a pessoa compra a mentoria para um projeto de 12 aulas. Ela recebe todas as aulas que já foram gravadas. Então, quem entra na mentoria hoje recebe 15 aulas, vai? Mais as 12 que ele está comprando. E tem aulas individuais comigo. Eu vou marcando, olha, segunda-feira, quinta-feira, eu combino com a pessoa e eu desenvolvo o trabalho particular da pessoa. Né? De cada um, a gente vai orientando. Muito bom. Se você gostou, se você acha que esse pequeno vídeo te ajudou, por favor, clica aí no like, né? E se puder, compartilhe com seus amigos, porque o canal, o YouTube precisa disso. Eu preciso divulgar o meu canal, senão ninguém vê. Tá bom? Espero tê-lo ajudado. Lá no meu canal, no Thales Trigo, bom, você está vendo aí, tem um monte de vídeos. Tem mais de 300, tem 300 e tantas horas gravados com vídeos diferentes, de fotógrafos, de história, de técnica, etc. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Tchau.